nossos ouvidos tenham atento, porque toda palavra sua é proveitosa, meu Pai, é boa para redarguir, para aperfeiçoar o homem para a tua obra, que a gente não venha desprezar, que pode ser para agora lá na frente, meu Pai. Tu falas com os presentes e não com azeite, e nós estamos aqui porque carecemos de ouvir a tua palavra, porque tudo que nós precisamos é a tua palavra, meu Pai querido. Meu querido, não é só de pão que vem ao homem, mas de toda a palavra que sai da tua boca. Pai, todo no culto de libertação. Meu Pai, eu creio através das orações, do louvor, que já fez grandes coisas, mas agora é o manancial. Pai, agora é a palavra que liberta, que cura, que sara, que transforma. Então, meu Pai querido, nós como igreja abençoamos mais uma vez o teu filho, Pai. Para com a tua igreja nesta noite, que queremos ouvir a tua palavra. Que deve ter de toda a palavra que sai da tua boca, que o inimigo se cale, a terra se cale. Meu Pai querido, toda eternidade caia por terra, toda a falta de reverência caia na palavra, o ladrão da semente da palavra caia por terra. Meu Pai, cobre este lugar com o teu sangue, cobre a esposa dele, a família dele com o teu sangue, os familiares de cada um que veio ouvir o Senhor, Pai. É o que eu te peço e já te agradeço, crendo na bênção e na vitória, junto em concordância na mesma fé, com a tua igreja. A igreja diz: amém. Que assim seja. Glória a Deus. Glória. Amém. Amém. Paz do Senhor Jesus. Amém. Eu estava, quando a Diana já estava falando aqui comigo, minha mente viajou porque eu lembrei. Eu fui pregar em culto por esses dias aí a palavra também que é extensa. Aí eu perguntei, quanto tempo vou pregar? Assim que a pessoa falou, deixa eu usar. Vai sair, me diga, porque eu estou aqui para pregar em vigília. Deixa eu te usar. Preguei 1 hora e meia, ainda tinha mais coisa para falar. Eu tive que aprender assim, como manada assim. Não, para. Cá chega, toma, estou no microfone. Porque senão está lá até hoje. Mas Deus é bom. Livro de Reis, capítulo 2. É um texto que eu gosto, me chama a atenção. É um texto maravilhoso. Eu era novo convertido, eu escutei isso aqui. E quem pregou numa autoridade que eu me amarrei nesse texto aqui, é tudo que eu lembrei, né? E temos que pedir, né? Quando a gente for pregar, temos que pedir Deus que a palavra fique no coração da pessoa, que a palavra saia com aquele poder de persuadir para o bem a pessoa, para ficar martelando na mente, para a pessoa praticar e viver isso aqui, porque às vezes o diabo sopra tanta coisa no ouvido, a gente às vezes guarda o que o diabo sopra e não guarda a palavra. Não, tem que pedir Deus que quando trouxer a palavra, Deus, que guarde no coração da pessoa, que fale mesmo. Deus faz isso. Livro de 2 Reis, capítulo. Misericórdia. Não, é primeiro. Primeiro. Eu bati o olho assim, mas que é isso aqui? Que texto esse aqui? Cara, assim, de uma, né? Mudou. Capítulo 2, versículo 1. 1 Reis, capítulo 2, versículo 1. Perdão. 1 Reis, capítulo 2, versículo 1. Diz assim. 1 Reis, capítulo 2, versículo 1. E aproximaram-se os dias da morte de Davi. Deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te e sê homem. Eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te e sê homem. Pode sentar em nome de Jesus. Amém. Esforça-te e seja homem. Eu estou procurando um versículo aqui para compartilhar com você, que é um versículo muito bom. Pode só ir para o capítulo 1. Capítulo 1. Cadê Jesus? Aleluia, Deus. Capítulo 1, versículo. É porque esse versículo aqui vai servir para alguém, às vezes pode enxergar. Tá. Pronto, achei. Capítulo 1, versículo 29. É que vai servir para alguém aqui, porque talvez eu não traga isso aqui, mas é porque quando eu estava passando a vida dessa pregação aqui, eu olho batendo isso aqui. 1,29. Então jurou o rei e disse: vive o Senhor, qual remiu a minha alma de toda a angústia. Isso aqui me chamou muita atenção quando eu li a primeira vez. Eu lembro onde
Bradesco Central. E aí eu sentei para esperar. Quando eu sentei, eu comecei a ler a Bíblia. E naquele cenário ali, um bocado de gente lá na farra, na agonia para pegar a badá, eu esperando para pegar da patroa. E quando eu comecei a ler a Bíblia, missionária Carol, que meu olho bateu nisso aqui, no meio de todo mundo, eu comecei a chorar com esse texto, porque eu comecei a lembrar de tantas angústias que Davi passou. Mas aqui o próprio Davi, ele reconhece o Deus que remiu a minha alma de toda a... Se tem uma coisa que Deus é mestre, arranca angústia. Eu lembro que quando eu era novo convertido, eu sofria disso, porque tinha angústia, eu não conseguia comer direito, não bebia água direito, e eu ficava naquela preocupação, uma angústia me tomava, minha boca ficava, mudava de cor, não dava vontade de fazer nada. Mas o que foi que eu fiz? Eu comecei a orar a Deus, comecei a buscar aí, essa cadeira aqui, sabe do que eu estou falando? Missionária Carol, quando eu botava o joelho no chão, que orava, aquela angústia saía, glória. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas quando eu levantava do joelho, a angústia lá de novo. Aí eu nada, de novo no joelho, orando, a angústia levantar. Rapaz, eu tive que ser valente. E aí, graças a Deus, eu fui totalmente liberto de angústia. E depois que eu descobri que no livro de Jó diz isso, que 6 vezes ela vai se levantar, mas na 7ª ela não vai se levantar. O que é angústia? Nessa angústia não é qualquer coisa, Catiane. O problema está me afligindo. Se eu orar, buscar Deus, me comer agora, tem que ser valente. Tem coisa que você tem que pensar, rapaz, se eu não me livrar disso aqui vai me matar. Aí pronto, mata isso aí com oração. Tem que orar mesmo, aprender a não aceitar de jeito nenhum. Estou angustiado, não vou aceitar, estou ansioso, não, seja o que for coisa ruim, não aceite. Tem que orar até descer. Lembra do Carnegão? Jesus falou, expelir demônios. O que isso quer dizer? Tem que mandar embora até. Rapaz, que teve bicho de pé, sabe do que eu estou falando? Você ficava com o bicho no pé, a pessoa ficava lá, parecia até perversidade, malvadeza também, desse Cardoso. Ficava assim, espremendo, aí saía todo o negócio, bichinho pretinho, caponão, quando passava aquela pele branca, sangrando, aí ficava só aquela. Agora, Carnegão, expelir, é isso que Jesus disse. Tem que expelir, você não pode. O problema é que a gente barganha com o problema. Como assim? Eu senti um alívio. Tá bom, não vou. Não, tem que ir até o fim. Amém. Não pode ficar no meio do caminho. O problema é até o médico também, eles vão me ajudar nisso. Até o doutor, quando ele passa o remédio, ele sabe o que está fazendo. Você vai tomar de tantas e tantas horas. Para quê? Para fazer. Porque se você tomar de forma desordenada, um atrás do outro, vai ter efeito colateral, vai prejudicar o rim, o fígado, outra coisa vai prejudicar. E se você tomar no momento certo, é o tempo que um remédio vai ter do outro para fazer o efeito e vai matar aquela bactéria. Uma vez eu estava fazendo isso, que é errado, tomando, Cardoso, um remédio por conta própria. Eu estava cheio de remédio, hoje não tem não, graças a Deus, eu estava tomando remédio. Deus, que remédio eu tomo? Peguei o remédio. Quando acabou o remédio, a enfermidade continuou. Aí eu fui no médico, que não é errado. Quando eu cheguei lá, José, a doutora perguntou: você tomou alguma coisa? Eu levei o remédio, eu disse: tomei esse. Aí ela: menino, você tomou o remédio certo, mas na dose. Se você tivesse tomado certinho, você nem precisava vir aqui. Eu acho que eu não orei direito, né? Se eu orasse direitinho, Deus dava a direção completa, né? Ela: eu vou lhe dar o mesmo remédio, porém, numa dose mais forte. Tomei o meu remédio, pronto, fui curado. Por que eu estou contando isso para vocês? Não, aqui Davi, ele deixou bem claro, ok? O Deus que remiu a minha alma de toda a angústia. E vou lhe dizer, agora eu lembrei, uma das coisas que me quebrava a angústia quando eu sentia, sabe o que era, José? Falta de ar. Eu ficava, não, irmão. Eu estou falando no meu caso com angústia, no seu pode ser outra coisa. Eu estava conversando hoje com uma moça que ela estava falando assim: Marco, eu tomo um remédio para dormir. E que o doutor passou, estou tomando direitinho, mesmo tomando remédio, eu não estou o quê? Dormindo. Eu falei assim: filha, você vai continuar tomando remédio, mas eu vou orar por você, você vai dormir. Aí quando foi hoje, Carlos, eu perguntei, e aí eu acabei de comentar, Marcos, o quê? Eu estou dormindo que nem uma pedra, estou até perdendo horário para acordar. Eu falei assim: e o remédio, continuei tomando, que é para obedecer. Pronto, na próxima consulta o doutor vai entender e ele vai se escolher. Eu não sou médico, ele que estudou. Bem, aqui a Bíblia deixa bem claro que teve um tempo de que é dos patriarcas. Deus chama os patriarcas, qual é o primeiro da fila? Abraão. E Deus fala assim: Abraão, sai da sua terra. Aqui me chama a atenção, que quando Deus fala para ele: sai da sua terra, da sua parentela, vai para onde eu vou te mostrar. Rapaz, a gente lembra, José, é muito simples. Eu quero ver a gente
entender. Quando é que eu pergunto? É quando eu não entendo. Mas se eu já entendi o que Deus falou comigo, eu só tenho que fazer, só. Não precisa eu perguntar de novo. Eu já entendi. Agora, oh Deus, não entendi não, me diga direitinho aí. E nem precisa ensinar ele. Oh Deus, desse jeito não, porque ele sabe como fazer todas as coisas. E se está faltando coragem em mim, eu tenho que pedir, Deus, me dá coragem para fazer o que o Senhor colocou para fazer. Os patriarcas vêm, está ali mesmo ele saindo da terra dele, indo para uma outra terra. A Bíblia diz que ele faz uma coisa que ele não deveria fazer. E Deus fica 13 anos sem falar com ele, 13 anos o homem sem ouvir, o homem que era amigo de Deus, tinha uma intimidade com Deus, mas 13 anos sem falar com Deus. Deus do nada tem isso. Do nada. Deus ele se apresenta para Abraão e fala assim: Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja perfeito. Quanto a mim, Abraão, a minha aliança está do mesmo jeito, mas quanto a você, você tem que andar na minha presença e ser. O problema nunca está em Deus. Nunca tem. Até a Bíblia também, quando a gente lê no texto, se pedir Deus me dá sabedoria, o que isso quer dizer? Deus ele vai nos orientar como tem que nos orientar. E aí passa o tempo dos patriarcas, vem Isaac, vem Jacó, vem os 12 irmãos mais a moça. Passa o tempo. Entre agora, Cardoso, o tempo dos juízes. E aqui uma coisa linda que é o tempo, perdão, dos sacerdotes, dos líderes. Quando o povo estava com aquele líder Catiano, o povo fazia tudo que é certo, igual aqueles que a gente recebeu de Joana, né? Mas quando aquele líder morria, era uma perturbação. Aí saem os líderes agora. Entra o tempo de quê? Dos reis e dos sacerdotes. Primeiro rei tinha tudo para ser o melhor, quem sabe? Tudo. E é uma bobeira, Cardoso. Quando o pregador abre a boca e diz que quem escolheu Saul foi o povo. Mentira! Quem escolheu Saul foi o próprio Deus. A Bíblia diz isso, 1 Samuel, acho que é 12:25. Lá Deus elegeu, o povo nem sabia que era Saul. Na hora de descobrir, teve que dizer: é o maior, ele está lá atrás das bagagens, está lá atrás, vai lá pegar ele. Deus que falou onde ele estava. Agora o povo pediu e Deus deu. O povo que pediu. Então, quando ele está no reinado, tinha tudo para ser o melhor rei, começou até bem, mas terminou mal. Entra Davi. Aqui ainda, José, era o tipo de teocrático. O que é isso? É o reinado que Deus elege alguém. Deu para entender? Deus elegeu quem? Saul. Depois Deus elegeu quem? Davi. Davi, quando entra no reinado, Davi faz o que é certo, mas Davi também faz algumas coisas que é errado. Mas eu não quero ficar por aqui, porque eu tenho que pregar dentro do tema que foi me dado. Só que quando Davi está no reinado, que ele pensa em construir o templo, que ele vai chamar o homem de Deus na época chamado Natan, e pergunta: Natan, eu quero construir a casa do Senhor, por quê? Porque a arca dele, fica de entenda, eu quero construir uma coisa linda, porque eu moro numa casa, onde Deus mora. Natan, vai, faz o que está no seu coração, porque Deus ele é contigo. Que bom que Natan foi humilde e dava comida acessível. Quando chega na bela noite, o próprio Deus chega: Natan, não foi quem mandou você falar não, volte lá. Aí Natan vai e volta: ó Davi, não é você que vai construir não, vai ser o seu filho que vai construir. Só que parou por aí dizer não, porque mesmo Davi sabendo que ele não ia construir nada, o que aconteceu aqui, missionária Carol? A Bíblia diz que Davi ele procurou guardar as melhores materiais. Para quê? Para construir o templo. Aqui me pegou, Cardoso, que mesmo ele não podendo construir, ele não atrapalhou quem ia construir. Ele apenas foi para quê? Para ajudar. Rapaz, eu tenho um negócio comigo. Sabe o que aconteceu comigo? Se não quiser me ajudar, não tem problema. Alguém aqui já entendeu. Só não me atrapalha. Rapaz, eu fico chateado quando alguém me atrapalha. Eu fico aborrecido. Eu acho que é um defeito que eu tenho, mas eu começo até a olhar as pessoas com outro olhar quando atrapalha o que eu estou fazendo. Eu fico aborrecido com isso. Tem uma situação que eu abri aqui, uma situação aqui de uma amiga mesmo. Rapaz, a gente aqui precisou vir no culto de mulher, Carol vai saber do que eu estou falando. Estou no aniversário, não vou não. Aí ficou na mão. Depois ficou, aí a missionária falou uma coisa um pouquinho de separar, né? Amizade, separar a obra, não foi? Você não falou aqui direitinho? Foi. E eu fiquei assim, mas como é que pode? A glória a Deus que Deus deu uma outra situação e a obra dele não foi feita. Eu fiquei assim, meu Deus. Aí passou muito
Cardoso, ela foi falar assim, eu já entendi por que você não me chamou mais, porque naquele dia eu te deixei na mão. Eu falei assim, foi. Necessidade ao extremo, Cardoso. Bem, aí Davi ele pega e separa todo o material. Só que foi fácil para Salomão entrar no reinado? Não. Porque Absalão tentou dar um golpe de governo. O que é dar um golpe de governo? Eu gosto de explicar. Golpe de governo é quando tem alguém reinando e o povo cria uma situação para tirar quem está reinando para reinar outra pessoa. Golpe de governo. Hoje no Brasil, o que é que temos hoje? Hoje temos a democracia. O que é isso? Elegemos alguém pelo voto do povo. José, você vai gostar disso. Um pastor muito amigo meu, ele disse assim, olha, Bolsonaro que vai ganhar a eleição, porque Deus me falou que Deus vai colocar Bolsonaro lá. Eu falei assim, irmão, deixa eu te explicar uma coisa que eu acho que você não sabe. No Brasil não é modelo teocrático, no Brasil é modelo democrático. Quem elege o presidente, o governador, o prefeito é o povo. Nós como cristãos devemos orar, Deus me dá uma direção, eu devo orar em quem? Eu devo votar em quem? Aí Deus vai abrir nossos olhos e vai dar a direção. Mas não é Deus que elege o presidente. Eu falo isso com todo tempo a Deus. E ele ficou temando, não, você vai ver. Deus me falou, porque é Deus que vai colocar, Deus vai fazer você, irmão, não vá por esse caminho, é democracia. Aí quando acabou a eleição, aí eu peguei e liguei para ele assim, falei assim, agora irmão, você entendeu quando eu disse que o Brasil é democrático? Ou você continua achando que quem elegeu quem está lá foi Deus? Até hoje, Cardoso, ele não me respondeu. Até hoje não me respondeu. Eu até mandei uma figurinha aqui para ele hoje para ver se ele falou alguma coisa, mas não falou. Bem, porque precisamos entender isso aqui. Então Davi, entre aspas, estava meio que um pouco perdido. Por quê? Porque Davi vendo o que da teocracia, porque ele viu Saul na teocracia, mas no caso dele já viu que a monarquia, o que é isso? O reinado de pai para filho. Mas Absalão já quis dar o golpe de governo. Só que Deus cria uma situação. Sai, Absalão, sai, acabou não. Aí vem Adonias. Adonias faz festa, faz a vida, porque Davi estava velho. Davi estava gaguejado, José. E aí o que acontece? Davi lá, Adonias, mata isso, mata aquilo, faz festa, toca a trombeta, foi. Aí o povo do Oba-Oba se juntou com o Obadias, com Adonias, pronto, viva o rei, viva o rei. Natan de novo, rapaz, não precisa de Natan do nosso meio, Natan de novo. Betseba, vem cá bater um papo comigo. Aí quando Betseba vai, fala assim, homem, você fala, você sai, eu entro, você fala. Aí vamos fazer tipo uma confirmação daquele tempo, cara, ó, confirmação. É de quem? É de Deus, ó, carne pura. Aí vai um fala, Davi, você não falou que era Salomão? Adonias está lá reinando. Adonias está fazendo festa e nem chamou Salomão, nem me chamou, nem chamou quem da sua confiança. Aí veio outro pela porta do mesmo jeito, é Davi em confirmação. Aí foi que achei que não dá tempo, aí Davi pega e fala assim, o Deus que reuniu toda a alma, pronto, eu vou colocar aqui no reinado Salomão. Aí pega as vestes dele, aí valeu, porque foi monarca. Pega as vestes dele, pega tudo dele e começa a proclamar o que? Viva o rei. Só que vai se aproximando os dias. E aí entra aqui no capítulo 2, versículo 1 que a gente leu. Quando chega o dia aqui de Adonias, a Bíblia que diz que ele já estava velho, passado de idade. E ele falou, eu já estou no caminho que vai toda a terra. O que é? Todo mundo sabe esse ditado. O quê? A gente só sabe o que é que vai. Qual a certeza que a gente tem? Que vai morrer. Então Davi ele fala, ó, eu já estou no caminho de toda a terra. Ou seja, traduzindo, eu já vou morrer. Aí chega o filho para bater papo. É agora que o negócio pega aqui. Ele chama o filho e diz assim, ó, seja homem e faça a obra. Aí as mulheres já ficam animadas, né? Ela falou com o homem, não filho, é porque estava falando para o rei. Mas se estivesse falando para a rainha, ia traduzir dizendo de que forma seja. E a gente precisa disso aqui. Porque missionária Carol, desde quando a senhora me deu o tema, não teve como sair da minha cabeça. Se eu pregasse isso aqui, não citasse, não era eu. Livro de Paulo, abre alguém aí, livro de 1 Coríntios, capítulo 13. Não seria eu se não falasse, se não citasse isso. 1 Coríntios 13. Seja homem, no caso da mulher, tem que ser mulher, tem que fazer a obra. E a gente vai aprender hoje como é que faz. 1 Coríntios 13.
1 Coríntios, será que eu vou acertar, gente? Se eu não acertar de primeira, eu acerto de segunda. Vou no rebote, dizer. 1 Coríntios 13, 10. Vê se é isso aí, ou se eu me atrapalhei. É 11. 11? Eu vou dar menino. É isso aí. Espera aí, pastora. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas quando me fiz homem, deixei de lado as coisas de menino. Pronto, a gente precisa disso aqui. Possivelmente, para Davi chamar Salomão e dizer assim: Salomão, seja homem e faça. Talvez Salomão ainda estava com brincadeira de menino. Talvez Salomão não estava tido como não deveria ser. Talvez Salomão até sabia que ele ia ser rei, mas ele viu Adonias fazendo a coisa. O que Salomão fez? Nada, porque menino. Aí a mãe que fez alguma coisa, Natan que fez alguma coisa, mas ele não tomou a postura dele. E eu vou lhe dizer, a pior coisa é uma pessoa que não tem postura. Pior coisa. Aí o povo faz o que quer na vida dele, na vida dela. Não tem que ser posição, postura. Eu amo esse vídeo. Acho que eu já mandei para alguém aqui. Em uma cidade chamada Novo Hamburgo, lá em Rio Grande do Sul. Um segurança de carro, um só. Veio 3 ladrões, ele botou os 3 para correr. Porque posicionado. Vou te mandar depois, você vai gostar. Ele está aqui com a 12, aí uma câmera pega, depois pega outra. Ele está aqui assim. Aí quando ele vê o movimento que um passa, parecendo os ratinhos andando para lá e para cá, ele escala a arma aqui e joga para cá. Aí o outro passa, ele joga para cá. Pronto, aí os 3, ó. Porque quando você deixa as coisas de menino, de criança, rapaz, uma coisa para você vai andar. Paulo aqui deixou bem claro, ele foi para uma igreja que estava com meninice mesmo. Todo mundo aqui conhece. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou do Messias. Acaso está o evangelho dividido? Não. Mas às vezes a gente causa certas divisões, a verdade é essa. Porque Davi morrendo. Não sei se alguém aqui já teve essa experiência, de ver a pessoa morrendo. Geralmente até aquela de muita idade, antes de morrer, dá um bom conselho, que você guarda aquele conselho, aquilo serve para você, né? Ou até a gente, algum familiar nosso, que já morreu, a gente fica pensando nele ou nela, né? Aí, puxa, não sei quem me deu esse conselho, aí você guarda para você até hoje, como que Davi fez, José. Nos últimos dias de Davi, Davi falou coisa maravilhosa. Tem mais assunto aqui, talvez eu não tenha nem tempo, mas talvez isso aqui hoje para a gente é suficiente, ó. Seja homem, no caso da mulher, seja mulher, e faça o que? A obra. Tem tanta coisa que faz com que você pare de fazer a obra. Não, irmão, você não pode recuar, parar por nada. Guarde isso. Toda vez que você por algum motivo é parado de fazer alguma coisa, creia, Deus já está criando outra situação para você desenvolver em outra área. Sempre tem uma forma. Vai pegar lá os discípulos, começaram a dispersar os discípulos de Jerusalém. Onde é que eles foram fazer? A obra na terra do povo que era contra, onde dentro de Samaria, e Deus operou. Deus, mas quanto mais tentar segurar, mais vai expandir, mais vai crescer. O que não pode é você recuar. O que não pode é que por algum motivo você se auto-sabotar e dizer, não. Deus, eu tenho que avançar rumo, eu tenho que crescer. Deus tem momentos que temos que orar assim. Desculpe, não é soberba não, mas eu oro assim também. Deus, eu preciso crescer. Crescer de que forma? Largar meninice, largar criancice. Porque, eu vou lhe dizer, tem situações que a gente chora, desculpe, talvez ofenda. Tem situações que a gente chora, fica jururu no canto, é porque é de menino, pirrão. Né? Ele, hoje mais não, o Ravi, criança que eu não testemunho, na verdade, não tem Ravi no nosso meio, tanta coisa que passou, mas sua mãe foi valente na fé. Não foi isso? Mas Ravi, ela está de prova, mas vai dizer que foi. Ficava na mão com Ravi o tempo todo, cansa. Aí eu pegava para descansar os braços dela. No início que eu fazia, acho que Ravi fazia, você lembra? O que ele fazia? Pode falar, se você lembra. Ele chorava, esperneava, né? Aí o que eu fazia? Tirava ele do culto, colocava ele lá fora, José, dava bronca nele. Aí depois subia, ele ficava quietinho. No outro dia a mesma coisa. Hoje, quando eu vou pegar ele que já abre os braços para mim, cresceu. O problema é que a vez eu vou dar. Uma vez vieram fazer queixa da missionária Carol, o povo, né? Veio fazer queixa para mim. Aí achou que eu ia ficar do lado, eu só fiz
difícil foi, tá bom, se vocês não melhorarem, eu vou fazer pior. Pastor, porque senão... José, porque o apóstolo Paulo falou, Jesus foi Paulo, é tanta coisa boa que tem na Bíblia, mas que foi Paulo. Eu acho que foi Paulo. Foi Paulo, é porque o outro que eu vou falar é Jesus, mas agora é Paulo. Eu queria te dar, sabe o quê? Mantimento sólido. Mas não vou poder dar. Eu vou ter que dar o quê? Leitinho. E tem uma tradução que vai dizer, não é só leitinho, eu ainda vou misturar o leite com água, porque o leite não está forte. Por quê? Porque talvez não cresceu como deveria crescer. Eu vou falar de mim, missionária. Várias vezes eu estava passando algum problema de lágrima vir no olho. Eu não vou chorar. Eu não vou chorar. E tu, eu prego para mim. E tu, vai chorar por quê? Agora, como é que eu choro, Cardoso? Quando eu vejo a palavra, quando Deus abençoa alguém, quando alguém conta um testemunho, quando Deus faz alguma coisa extraordinária. Aí eu choro de alegria. Mas eu vou chorar para ficar dando lugar ao diabo. Diaconisa Lúcia. Quem mais me incentiva a não ficar jururu é o próprio diabo. Pergunte por quê? Perguntem por quê? Porque eu lembro das achas que eu faço. Nada, capeta, eu penso mesmo. Pá, toma! Aí quando eu fico jururu, José, eu fico de caçar, aí eu lembro do diabo, aí o diabo vai me pisar, o diabo vai fazer o que ele quer comigo, porque eu piso nele. Aí eu tenho que me levantar para pisar de novo. Pegou? Então, qual a ideia da mensagem de hoje? Qual a ideia do conselho que Deus deu para Salomão? É o que Deus nessa noite está dando para mim e para você. Seja homem, no caso da mulher, seja mulher, cresce. Jesus, eu me embolei, porque que Jesus maravilhoso. Jesus missionária, Carol. Jesus disse assim, eu até tinha muita coisa para falar com vocês hoje, mas não posso. Por quê? Porque vocês não vão suportar. Porque o que eu faço hoje vocês não entendem. Você sabe o que é isso? A gente impedir de Jesus falar o que ele quer falar, fazer o que ele quer fazer, porque a gente ainda não temos estrutura para ouvir, ou para entender, ou para suportar. Porque tem coisas que a gente fica sabendo, que a gente ouve, meu Deus do céu, sem contar a vida de ninguém. Mas eu, como pastor, eu escuto tanta coisa eu escuto, que eu fico assim, não, é verdade mesmo. E tem situação que eu falo assim, rapaz, isso é pior do que o diabo. Mas tem que fazer o quê? Tem que ficar de que forma? Filho. E ainda bem fica fazendo as caras assim como se mas por dentro todo escandalizado. Se alguém aqui não entendeu o que você veio fazer nessa noite, eu vou esclarecer. Você precisa crer. Você precisa pegar as coisas de menino e botar de arminha. A irmã, criança, né? Eu lembro, a minha mãe acabou de chegar ali. Se minha mãe chegou, eu vou falar de minha mãe, não sou eu. Tem que falar. Ela vai embora, não vai não. Aí eu, senão eu vou comer, então para ele botou a mãe para fora, não quiser depois. Né? Eu com minha irmã, aí o pau quebrava a gente pequeno. Aí não, mãe, o que é? Aí a mãe dava 2 gritos e parava. Acabou. Mas hoje não, tá lá. Aí fica lá, aí você fica observando assim. Eu vou lhe dizer, às vezes o culpado da geração da gente que está somos nós, da forma que tem isso não. Porque quando a pessoa vem para cá, ao invés de você também repreender, jogar tudo, você passa a mão na cabeça. Aquelas criancinhas, o pastor brigou comigo, vou falar com a missionária. Ô missionário, o pastor brigou. Aí se duvidar, a missionária vai brigar comigo. Mas cadê? Procurar entender, procurar fazer a pessoa crescer. Você precisa crescer. Você precisa amadurecer. Você precisa fazer a obra. Você precisa se preocupar com outras coisas. Porque às vezes o nosso problema, sabe o que é? É falta de foco. Se eu tiver foco, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu vou fazer? Eu estava observando a pastora Sandra. Eu estava observando uma das bandeiras que a gente acabou de comprar. Tem todas as bandeiras, Diácono José, tem todas as bandeiras, todas, dentro da bandeira, todas as bandeiras dentro de uma bandeira. Aí eu comecei a me encher de lágrimas. Por que, Cardoso? Eu fiquei assim, meu Deus, eu estou fazendo o quê?
Tem tanta coisa para fazer. Tanta. Aí eu peguei e diminuí. Nem fui com essa bandeira mundial toda. Diminuí. Eu só peguei a outra que tem todos os estados do Brasil. Aí eu falei assim, meu Deus, eu estou fazendo o quê? Nem na região norte eu ainda não fui. Eu estou perdendo tempo com o quê? Talvez eu lá estou perdendo tempo com meninice. E Deus querendo já me usar, Deus querendo me soprar, e eu ainda aqui, ó, parado, preso com meninice, ligando para besteira. Porque eu fico observando, vê dentro da Bíblia, a Bíblia que diz que os discípulos, quando receberam chicotada, foram presos. Sabe o que geraram dentro deles? Alegria. Hoje, se alguém me chicotar, me bater, você levantou. Ai, desculpe se eu ofender, mas se tem uma coisa que eu acho uma tremenda meninice, é quando vem aquelas conversas. Ah, não sei quem está querendo derrubar, não tem querendo puxar no tapete. Tremenda meninice. Aí às vezes eu faço um deboche. Ô, bênção, é só você pular. Entendeu? Porque tem coisas, minha mãe, que eu acho que não servem para mim. Quando alguém fala, oração contrária. Meninice, por quê? Porque oração contrária na minha vida, Cardoso, quem faz sou eu mesmo. Jesus, se não é do Senhor, dá tudo errado. Isso é o quê? Ao contrário, eu faço. Agora quem vai fazer, não, irmão, tem que crescer. Davi chamou Salomão aqui, Davi morrendo, Davi gaga, Davi abriu a boca e falou assim, Salomão, você precisa crescer, rapaz. Você precisa amadurecer. Você precisa sair de onde você está para um novo lugar, porque senão o novo não chega. Talvez a minha vida só está do mesmo jeito, porque continua com as mesmas meninices, com as mesmas criancices. Desculpe, eu vou escandalizar agora, eu vou escandalizar. Porque falaram mal de mim? Eu também falo. Que meninice é essa? Você deve ter falado de mim. Se eu também, o que eu falo? Ah, você é hipócrita. Não, irmão, não tenho que melhorar. Né? Porque a Bíblia diz que os maldizentes, quem fala mal, o maldizente não vai dar o reino de Deus. Tem que melhorar. Ah, não, vou ficar com criancice. Não, irmão, é momento de levantar. É o momento de perguntar, Deus, qual é a obra? Deus, o que é que eu preciso fazer? Deus, qual é a meninice que eu tenho que largar? Eu tenho certeza que até pregando aqui, a gente lembra de alguma meninice nossa. Lembra? Escolher culto também é meninice. Não, salvou porque não sabia não. Salvou porque não lembro não. Não, irmão, eu vou para qualquer um. Agora, desculpa que eu vou falar para você. Eu amo minha igreja, eu amo vir para os cultos da minha igreja. Igreja dos outros não faço questão nenhuma de ir. Ah, tá pegando fogo. Não ligo para nada disso, não enche nada disso, meus amigos. Eu gosto da minha igreja. Eu não perco o culto na minha igreja. Desculpe a linguagem tão alta. Ah, o culto está pegando fogo, eu gosto da minha igreja. O culto está morninho, eu gosto da minha igreja. O culto está eu gosto da minha igreja. Quem vai pregar, quem vai dirigir, quem vai louvar, se eu tenho. Diácono José. Outra meninice que o povo faz assim, sabe qual é outra meninice que o povo faz? Ah, eu não vou mais não porque ela não me deu oportunidade. Isso é o quê? Como é que cresce? Como é que eu vou ver uma pessoa crescendo desse jeito? Meninice. Não, irmão, tem que... Jesus, eu preciso crer. Sim. Eu conto esse testemunho, a gente ora para ir embora. Eu ouvi um testemunho de a mulher que contou, rapaz, o bom quando o atribulado que conta, eu gosto disso. A mulher contou que o marido saía para fazer obra e ela ficava em casa e o marido fazia obra. Aí quando chegava, ela que disse que ela perturbava o marido. E aí ele só aturando. E ela perturbando, infernizando a vida do pregador. Estou falando assim, mas também tem muito homem também que inferniza a vida da esposa também. Viu? Além de que eu diga, misericórdia. Aí, ela contou que depois de mais ou menos 5 ou 6 anos, que coisa maravilhosa, Jesus. Ele sentou na sala, botou ela sentada e disse assim, ó, menina! Aí eu falei assim, poxa, ele esperou 5 anos para fazer isso, Jesus. No primeiro ano já não vou nem esperar até um ano, vou fazer logo. Ele disse assim, menina, olha aqui, eu só não te largo, eu só não
quê? Porque ela entendeu que ela precisava crescer. Você tem que entender nessa noite que você precisa crescer. Não é só você, não, eu também. Eu preciso crescer. Talvez eu ainda estou, volto a dizer, talvez eu ainda estou no mesmo lugar, porque eu ainda preciso crescer algumas coisas. Talvez você está no mesmo lugar, porque você precisa crescer alguma coisa. E a pior falta de crescimento é quando você se acha que não é capaz. É quando você sempre vê capacidade nos outros, mas não consegue ver capacidade em você. É aí que tem que crescer mesmo. E se acha que, mas eu tenho certeza que eu não tenho. Aí tem que pedir, Deus me capacita. Né? Para alguém aqui, ó, 1 e 2 Coríntios 3:5. Diz assim, dona Mônica, ó, não que eu seja capaz de nós mesmos de fazer alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Não foi redundante não, o texto está assim mesmo, bem boladinho. Então, se eu não tenho, eu tenho que pedir Deus, eu quero a sua capacidade de onde dentro de mim. Deus, que quando eu pregar, quando eu louvar, quando eu evangelizar, quando eu fazer, Deus, que o Senhor fale através dos meus lábios, que toque no coração. É isso que temos que fazer. É aí que acontece, o crescimento chega. E aí, para a gente levantar para orar, o que o apóstolo Paulo falou, quando eu era menino, eu agia como menino, eu falava como menino, eu discorria como menino, mas agora que cresci, deixei as coisas de... Se coloca de pé em nome de Jesus, porque eu não estou vendo nenhum menino lá na frente. No caso do homem, eu estou vendo o homem. No caso da mulher, estou vendo a mulher. Em alguns casos é um pouco perdido, mas Deus te trouxe hoje para você se encontrar, para você saber que você não deve perder tempo com meninice, com criancice, com coisa boba, com coisa supérflua, porque tem coisas que a gente ouve e vai dizer, isso, por isso você quer sair, por isso, por isso. Aí, e pior que quem ouve, faz uma tempestade. Ela saiu por ela. Aí você para assim. Falta de discernimento. E o Davi falou que o reinado dele era fundamentado em discernimento e juízo. Juízo e justiça, perdão. O que é juízo? Ele discernia o que era certo e o que era errado. Justiça, o que era certo ele dava, o que era errado ele não dava. O trono de Davi era estabelecido desse jeito. E agora ele está precisando ter juízo, ter discernimento, entender a coisa. Coloca a mão no coração, em nome de Jesus. Eu estava acompanhando uma situação com a igreja que me pediu um conselho, e aí estava dizendo que, escute isso aqui, estava dizendo que a irmã chegou, e aí a levita foi, deu sinal, aí toda a igreja foi, abraçou, fez aquela festa com a menina, se alegrou mesmo. Aí a menina pegou no postor, chamou a liderança da igreja. A liderança chamou toda a equipe na reunião e desceu-lhe a riba, dizendo, vocês não têm sabedoria, vocês não têm visão, vocês estão sem Espírito Santo, a pessoa não precisa disso porque ela já é da igreja, para que fazer isso? Aí eu parei assim, eu falei assim, mas não precisa fazer isso não. Era só você pegar a pessoa que vai fazer aqui, já tirar de tempo, eu faço isso direto. Só, ó bênção, o pessoal veio por causa de carinho com você, bênção, para voltar mais perto, para te aquecer com o fogo de Deus, para não se chateie não. E talvez a levita que veio, você, ô levita, quando você quiser fazer isso, faz você sozinho, não chama todo mundo. Acabou, resolveu. O que foi que aconteceu? Está toda a equipe agora de que forma retraída, ninguém faz mais nada. Porque só quem faz é o líder, só quem tem Deus é o líder. Porque ninguém mais tem Deus, ninguém mais tem direção. Porque uma pessoa acertada fez isso. Então, quando a gente tem um discernimento, quando a gente não é mais menino, a gente não cai nisso aqui. Porque o que o diabo quer, eu aprendi isso, Carlos. O que o diabo quer é fazer com que a pessoa pare de fazer o que está fazendo. Eu sou um encostado, não estou fazendo nada. Aí o diabo vai me usar para eu tentar parar de alguma forma que ele está fazendo alguma coisa. Eu aprendi isso em um livro. Lá fora, aonde os pecadores estão, ensina isso direitinho. Quem está fazendo, o diabo usa quem não está fazendo para parar quem está fazendo. Coisa séria. E quem perde, o que de Deus. Mão no coração, em nome de Jesus. Santo Deus, eterno Pai, Jesus amado, Jesus querido Pai, o que é que eu te peço? Começa por mim, Deus, que eu venha crescer na tua presença, não crescer de altivez, de orgulho, de soberba, não, Deus, mas crescer no entendimento, Pai, crescer na autoridade, crescer no entendimento, Pai, largar toda a meninice, toda a criancice, Pai, largar toda a espia, Pai, porque muitas vezes eu estou sendo um crente mimado na tua casa, Deus. Eu estou sendo um crente infantil, criança, Deus, menino, oh Deus, aí alguém aqui, Deus, até pensa que tem que pensar, mas para entrar no reino do céu tem que ser que não é criança, no caso de inocência, o texto está falando menino, criancice é uma coisa, ser criança é outra. Então Deus, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor possa, meu Pai,
Pai, nos tornar, meu Pai, como pessoas maduras na fé, como pessoas que venham suportar, porque os discípulos suportaram, os apóstolos suportaram. Pai, a Tua palavra diz que nós somos Suas testemunhas, a Tua palavra diz, meu Deus da glória, que somos Seus discípulos. O que é isso, seguidor? O que é isso, aluno? Oh Deus, então te peço, nos ensina, Pai, até para sofrer nos ensina, Pai, nos ensina a ter paciência, que às vezes o que está faltando no Teu povo é paciência, paciência de ver o Teu agir, paciência de receber a Tua direção, paciência. Deus, eu te peço, tu nos dá paciência. Oh Deus, a mesma coisa que Davi falou para Salomão, nessa noite o Senhor fala para mim, nessa noite o Senhor fala para ela, oh Jesus, nessa noite o Senhor fala para ele, o que é que o Senhor diz? Seja homem. No caso da mulher, seja mulher, só isso não, e faça a obra. Oh Deus, quantos de nós não está fazendo a obra, ou não está fazendo como deveria fazer? Por quê? Porque está deixando de ser homem. Por quê? Porque está deixando de ser mulher. Em que sentido? No sentido de ter postura, no sentido de estar bem posicionado. Mas eu te peço, Jesus, ainda dá tempo do Senhor me levantar, ainda dá tempo do Senhor levantar esse homem, ainda dá tempo do Senhor levantar essa moça, ainda dá tempo do Senhor levantar a igreja forte, a igreja viva, ainda dá tempo do Senhor levantar uma igreja que tem postura, uma igreja, meu Pai, que tem autoridade, regras. Ainda dá tempo de levantar um povo que não chore por besteira, um povo que não ligue para besteira, não, Deus, mas ainda dá tempo de enxergar. Pai, ergue a igreja forte, ergue a igreja animada, oh Deus, ergue mesmo, Pai, ergue a igreja, meu Deus, ao ponto de poder topar qualquer parada, porque eu vou lhe dizer, tem pessoas no nosso meio que passam a luta travada e comem tudo caladinho, mas tem outro que não passa quase nada. Eu também entendo acerca de estrutura de um para o outro, mas em muitos casos, meu Pai, a pessoa se aproveita da situação para se fazer de coitado, criança na fé. Mas eu te peço, Deus, levanta um povo, outros levanta um povo mesmo firme, levanta um povo forte, meu Deus, levanta um povo, meu Pai, que o Senhor possa contar para a tua obra, porque a tua palavra diz, eu amo esse texto, que quão formoso é sobre os montes os pés de quem anuncia o Evangelho. Então eu te peço, Deus, nos leva para pregar o teu Evangelho, Deus, aos quatro cantos do mundo. Pai, tem tanta coisa para fazer, Deus, tem tanta coisa para fazer, Deus. É que eu sempre digo para alguns aqui, Deus, que é Deus, que o Senhor usa tanto essa pessoa, Deus, que é muita pouca coisa a pessoa só ficar em Salvador, porque o Senhor tem muita coisa para fazer através da vida dela. Por quê? Porque o Senhor que capacita o homem, é o Senhor que capacita a mulher, é o Senhor que levanta, é o Senhor que ergue. Ah, Deus, eu te peço. Então levanta o teu povo animado, Deus, levanta um povo forte, levanta um povo, meu Deus, com a bandeira do teu Evangelho, com a bandeira das boas novas, levanta um povo, Deus, que vai suportar, levanta um povo experimentado no teu Evangelho. Jesus, eu te peço, Deus, que o Senhor possa nos erguer, Deus, e que o Senhor possa fazer uma coisa extraordinária no nosso meio, Jesus. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus?